Sim, Graças te damos, ó Pai, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. A principal delas é a salvação de Cristo Jesus. sim, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que estávamos mortos aos delitos e pecados. E mesmo assim, o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agradecemos, ó Pai, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de poder, ó Pai, devolver parte daquilo que o Senhor tem nos dado, através desse dízimo de oferta. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, o povo. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, suprindo todas as nossas necessidades. E aqueles, ó Pai, que por algum motivo não puderam participar, que o Senhor dê condições, que o Senhor dê, Senhor Deus, oportunidade de também participar conosco. Amém. E que o Senhor também dê sabedoria na administração desse dízimo. Que tudo seja dado para a honra e o louvor do teu nome. Amém, Senhor Deus. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem dessa noite é baseada no Salmo de número 23. Salmo 23. É um salmo muito conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura. Provavelmente você já ouviu alguns sermões baseados nesse texto, algumas devocionais, algumas mensagens. Talvez você tenha na sua casa um quadro com esse salmo, ou já tenha visto em alguma casa um quadro com o salmo de número 23. Mas textos conhecidos não são textos esgotados. Sempre tem algo a ser aprendido, algo a ser relembrado através da palavra do Senhor. Algo que por alguma razão nós esquecemos no meio da nossa caminhada. E o salmo começa da seguinte forma: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai Santo, nós rogamos a tua bênção, a tua direção, que o Senhor nos ensine, nos instrua, segundo a tua boa vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Quando nós paramos para avaliar o nosso dia a dia, depois de um dia cansativo, quando a gente para, senta ou se deita e começa a fazer uma avaliação da nossa própria rotina, nós percebemos como somos tomados por preocupações. Às vezes nós nos deitamos e nem conseguimos dormir, de tantas preocupações que temos constantemente. Nós temos preocupação com o que nós vamos comer, com o que nós vamos nos vestir, nós temos preocupação com aquilo que nos traz segurança, nós nos preocupamos com o futuro, e até certo ponto existe uma preocupação natural. É aquela preocupação que estabelece em nós responsabilidade para nós cuidarmos daquilo que Deus estabeleceu, para que assim o fosse. Então, até certo ponto é natural. Só que muitas vezes ultrapassa o limite saudável e revela algo muito mais profundo. Revela uma dificuldade de confiar no cuidado de Deus. A preocupação, quando ela ultrapassa o limite daquilo que é saudável, ela revela a nossa dificuldade em confiar no cuidado de Deus. E é exatamente aqui que o Salmo 23 fala conosco. Ele nos ensina a olhar para a vida não a partir das circunstâncias, não a partir das preocupações, não a partir daquilo que nos leva a desconfiar do Senhor, mas ele nos chama a olhar para a vida a partir de quem Deus é. Quando nós olhamos para quem Deus é, nós conseguimos ter uma melhor avaliação do nosso cenário e conseguimos lidar melhor com o nosso problema.
E o salmista apresenta algumas características de Deus que devem nos levar cada vez mais a confiar naquele que tem cuidado de nós. Ele começa com a declaração: o Senhor é o meu pastor. E esta declaração é a base de tudo que o salmista vai dizer aqui. O Senhor é o meu pastor. Aqui está o fundamento de todo o salmo. É como se fosse o alicerce para tudo que ele vai construir a partir dessa expressão em todo esse salmo. O Senhor. E quando nós falamos desse termo que aqui está traduzido por Senhor, a gente não pode deixar de mencionar quem é este Senhor. Como eu sempre digo, a Bíblia, ela é a revelação de Deus que foi escrita para o nosso cuidado, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, ela é a autorrevelação de Deus. Deus se mostra e ele então ordena que homens santos, pela unção do Espírito Santo, registre aquilo que ele mostrou a partir dele mesmo, a partir da Escritura. Então, tudo que nós lemos fala a respeito de Deus. Quando a Bíblia se refere a Deus com um determinado nome, aquele nome é muito importante. No nosso contexto, o nome perdeu um pouco do significado que era, de fato, no contexto oriental. No contexto oriental, o nome representava características da pessoa. Poderiam ser características físicas, de comportamento. No nosso contexto, o que mais se compara com um nome no contexto oriental são os apelidos. Os apelidos são dados a partir de uma prática, de um comportamento. Mas no contexto oriental, o nome representava aquilo que a pessoa era ou o seu próprio comportamento. E quando o texto fala que o Senhor é o meu pastor, não é qualquer Senhor. É Yahvé. Yahvé. Yahvé é o Deus da aliança. É o Deus que, quando se revela como Criador, como Deus da aliança, o Deus que entrou em uma relação de amor com o seu povo, Israel. Não porque Israel merecia, mas porque Deus, na sua graça, resolveu amar aquele povo. E Davi está entendendo de forma muito clara: o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que criou todas as coisas, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Esse Deus que escolhe, que chama, que se relaciona com seu povo é o pastor. E aqui nós temos uma metáfora. Metáfora é quando é dito numa estrutura literária que uma coisa é outra. Então, como o texto diz, o Senhor é meu pastor. Literalmente, Deus não é um pastor de ovelhas. Literalmente, Deus não é um pastor de ovelhas. A metáfora ela é usada para que os leitores compreendam as características que um pastor possui, que nós podemos ver também em Deus. Ou as características que Deus possui, que ele resolveu compartilhar com aqueles que têm cuidado de rebanhos e de ovelhas. Então ele usa a metáfora para apontar para uma imagem muito clara da relação de Deus com o seu povo. Essa imagem de pastor comunica a ideia de cuidado, de proximidade, provisão, proteção. O pastor é aquele que cuida do seu rebanho. O pastor é aquele que está sempre próximo do seu rebanho. O pastor é aquele que providencia o que o seu rebanho necessita. O pastor é aquele que protege o seu rebanho contra os animais, contra tudo que possa colocar a vida do seu rebanho em perigo. Então, quando ele usa essa figura, é para dizer: Yahvé, o Deus da aliança, o soberano Criador do universo, Ele é o meu pastor. Ele cuida, Ele providencia o que é necessário, Ele está perto e Ele protege. Com base nisso, o salmista então afirma: nada me faltará. Tendo Yahvé como nosso pastor,
Tendo o soberano Deus, Criador do universo, que resolveu nos amar, como nosso pastor, nada nos faltará. Isso não significa, meus irmãos, que nós teremos tudo o que nós desejamos. Muitas vezes, a leitura desse texto é feita dessa forma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso ter tudo o que eu quero. Se você não tem o que você quer, é porque você não está pedindo direito. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se você é filho do dono do ouro e da prata, é só pedir que Ele vai te dar. Então, você pode ter tudo o que você quer. Mas não é isso que o texto fala. O texto não traz para nós essa ideia. O sentido, ele é muito mais profundo. E uma forma de traduzir esta expressão, nada me faltará, que comunica um pouco mais a profundidade da compreensão que Davi tem a partir desse salmo, a tradução melhor seria: de nada sentirei falta. Muda, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Ou seja, se eu tenho Yahvé como meu pastor, Ele é suficiente. Davi compreendeu isso. O Deus que é o meu pastor me é suficiente. Mesmo que eu não tenha tudo o que eu quero, se eu tenho a Deus, eu tenho aquilo que é necessário, eu tenho o que é essencial. E aqui o Salmo nos ensina o contentamento. Nós devemos buscar cada vez mais esse contentamento em quem Deus é. O salmista está deixando muito claro: o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta, porque eu estou contente por ter Ele como meu pastor. O simples fato de Deus dizer: eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo, já é suficiente para os nossos corações. E é interessante que nos nossos catecismos, nós somos ensinados de que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E somos ensinados também que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, quanto mais satisfeitos estivermos no Senhor, mais Deus é glorificado em nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é aquele que cuida, que zela, que guarda. E nós vemos isso quando o salmista aponta para esse cuidado pastoral de Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi descreve agora como esse cuidado se manifesta. Pastos verdejantes aponta para provisão, alimento, aquilo que o rebanho precisa. Águas de descanso, descanso. Nós que vivemos tão cansados, uma vida tão corrida, tão agitada, carecemos de descanso. Mas nós precisamos muito mais do que um descanso físico. Nós precisamos de um descanso para a nossa alma. E somente Deus é aquele que pode conceder esse descanso para nós. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala que aqueles que estão cansados devem ir até Ele, porque Ele nos dá o descanso necessário. Nós aguardamos o dia em que nós vamos ter, de fato, o descanso pleno da nossa alma, quando não haverá mais pecado, não haverá mais corrupção. Águas de descanso. Refrigera-me a alma. Aqui aponta para a ideia de restauração. Aqueles que precisam de restauração, se tem o Senhor como pastor, podem então receber o refrigério. E também Ele é aquele que nos conduz pela vereda da justiça, pelo caminho correto, pelo caminho adequado. E isso nos mostra que Deus, Ele nos concede direção. O nosso Deus não apenas nos salva, Ele nos conduz. Ele sabe onde há alimento, Ele sabe onde há descanso, Ele sabe onde há restauração. E quando nós nos desviamos, Ele nos restaura a alma. E às vezes com ternura,
ou às vezes com disciplina, mas sempre nos amando. Esse Deus nos conduz pela vereda da justiça. Tudo isso, diz o texto, é por amor do seu nome. Não é porque nós merecemos, mas é porque Deus ama o seu próprio ser. E por ele ter feito promessas, por ele ter entrado em uma aliança, por ele ser fiel, ele cuida de nós. Por amor do seu nome. Nós não merecemos, mas ele é fiel a si mesmo. E essa é a figura de um Deus que cuida, de um Deus que zela, de um Deus que guarda. Por isso, meus irmãos, diante das preocupações que nos sobrevêm, nós precisamos olhar para quem é o nosso pastor. Mas, pastor, eu creio que Deus é o meu pastor e que Ele tem cuidado de mim. Só que as coisas estão difíceis. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, Deus está cuidando. Suprindo, providenciando o que é necessário, corrigindo quando necessário e também guiando-nos pela vereda da justiça. Tudo isso por amor do seu nome. Ele é o pastor que cuida, que supre, mas ele também é o pastor sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui o salmista muda o tom. Inicialmente, ele nos mostra uma imagem de um pastor, de ovelhas, de pastos bonitos e verdejantes, de águas cristalinas e correntes, de um caminho adequado para ser seguido. Mas agora o cenário muda. Já não é mais esse cenário bonito. É um cenário escuro. Vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o texto vai mostrar que esse vale, ele faz parte da nossa caminhada. Deus não promete nos poupar de todos os vales, todas as dificuldades, mas o que Ele nos promete é que Ele estará conosco. E o salmista diz: ainda que eu ande por este vale, que respira morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o salmista é poderoso? Porque o salmista é forte? Porque o salmista tem as suas influências? Porque o salmista tem cuidado de si mesmo? Tem amigos que podem lhe ajudar? Não. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por causa da presença de Deus. Por causa da presença constante do Senhor. A segurança do salmista não está na ausência do perigo, mas na presença de Deus. E esse Deus que está conosco, Ele nos consola com o seu bordão e também com o seu cajado. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão representa a proteção e o cajado a instrução. Deus nos protege, Deus nos dirige, conduzindo-nos adequadamente para onde nós devemos seguir. Deus não apenas nos guarda do mal, mas Ele nos ensina a atravessar o vale de forma correta, do modo adequado. Assim, meus irmãos, nós precisamos entender esse cuidado constante do nosso Deus. Quando nós olhamos para o nosso exemplo maior, Jesus Cristo, nós entendemos que Ele sim enfrentou muitas dificuldades. Ele enfrentou o vale da sombra da morte. E o sacrifício de Cristo, passando pela morte, é o fundamento da nossa segurança. Na cruz, Jesus entrou no vale da sombra da morte e ali foi, de fato, abandonado pelo Pai. Cristo Jesus, Ele passou pelo vale, Ele enfrentou as tormentas do inferno
e ele foi abandonado pelo pai. Mas o salmista está dizendo que só consegue passar porque Deus está com ele. E Jesus, que era o Filho de Deus, Jesus, que era o Filho unigênito do Pai, aquele em quem o Pai tem prazer, passou pelo vale da sombra da morte. E nos últimos instantes, diante de um momento de escuridão, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E de fato, Deus estava abandonando Jesus. Deus estava matando Jesus para que você pudesse ter esta esperança, esta confiança. E dizer, assim como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Cristo foi abandonado, punido em nosso lugar, para que Deus nunca nos deixasse, nunca nos desamparasse, como nos ensina as Escrituras. Deus abandonou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a sua presença sempre constante, sempre conosco. Deus é aquele que guarda, é aquele que está sempre com o seu povo. A imagem muda novamente. Primeiro nós temos um cenário bonito, pastos verdejantes, águas cristalinas e correntes, lugar de descanso, caminho adequado. A imagem muda para um vale sombrio, um vale de morte. E agora, a imagem muda para um anfitrião, de pastor a anfitrião. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui, meus irmãos, nós contemplamos a vitória, nós contemplamos a honra, nós contemplamos a abundância. Os inimigos vêm, mas não impedem. O nosso Deus não é apenas um pastor, ele também é rei. O nosso Deus, ele é apresentado como a figura do pastor que está perto, que cuida, mas ele é o rei. Ele também é rei. Ele tem o seu domínio, ele tem os seus súditos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Em Cristo, ele venceu todos os inimigos da nossa alma. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não pelos nossos méritos ou força, mas por aquilo que Cristo fez, por aquilo que ele realizou. Cristo veio para ser o grande vencedor de uma batalha que foi travada desde o Éden. Quando os nossos pais pecaram, a promessa já havia sido feita. Haveria inimizade entre sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. E essa inimizade iria perdurar toda a história. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos sempre esse cenário de conflito. Sempre haverá duas pessoas, dois povos que são inimigos. Um representando a semente santa e outro representando a semente maldita. Os filhos de Adão, Caim e Abel. Nós andamos um pouco mais, encontramos os filhos de Noé. Dentre eles nós temos a linhagem de Sem e a linhagem de Cã. Uma bendita e outra maldita. Dessas linhagens surgem povos que vão guerrear e demonstrar inimizade por um bom tempo. Quando o Senhor promete a terra de Canaã para Abraão, Abraão tem que lidar com aqueles que foram amaldiçoados. Por isso que há tanta oposição.
E a história continua. Abraão tem 2 filhos. Um é escolhido, o outro não. Isaac tem 2 filhos. Um é escolhido, o outro não. E assim a história vai mostrando as 2 linhagens sempre em guerra. Por isso, meus irmãos, que quando a Bíblia fala de inimigos, isso traz para nós um conceito teológico muito profundo. Essa inimizade que aparece principalmente nos Salmos de Davi, sempre ele está falando: os meus inimigos são numerosos, são muitos os que se levantam contra mim. É apontando para essa grande história de uma guerra cósmica que existe desde o Éden. As forças do mal se levantando contra os filhos de Deus. O ímpio, como nós vimos hoje, e o justo. E essa guerra vai durando muito e muito tempo. Na época dos juízes, nós encontramos esse cenário. Na época de Davi, nós encontramos esse cenário. Na época dos reis, nós encontramos esse cenário. E o objetivo da semente maldita é acabar com a semente bendita. Sempre vai ser esse objetivo. E a história vai durando, vai perdurando. E em toda a história nós vemos a boa mão do Senhor preservando aqueles que são seus. O livro de Esther é um livro que conta o modo como Deus preservou a semente santa. Até que nasce o Senhor Jesus Cristo. Em Belém. E quando ele nasce, não foi tranquilo. Os irmãos se lembram do que Herodes mandou fazer. Mandou matar todas as crianças, de 2 anos para baixo. O que era aquilo? Se não essa guerra cósmica de 2 sementes. Era Satanás tentando matar o descendente da mulher que esmagaria a sua cabeça. Herodes não consegue, Cristo desenvolve o seu ministério, até que no determinado momento do ministério de Cristo, ele é traído, ele é rejeitado, ele é levado à cruz. Naquele momento, parece que Satanás foi vitorioso. Mas não foi. Pois na cruz do Calvário foi onde ele teve a sua pior derrota. Cristo venceu o inimigo das nossas almas. Quando a Bíblia apresenta esse cenário de guerra, ele está apontando para essa grande guerra cósmica que foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que o salmista diz: na presença dos meus adversários preparas-me uma mesa, unges minha cabeça com óleo. É um banquete de vitória. Depois de voltar de uma guerra, ele é banqueteado, ele passa por um banquete, comemorando a sua vitória. E nós também temos essa mesma alegria, essa mesma comemoração. Também passamos por um banquete, mas por causa da vitória de Cristo. Cristo venceu os nossos inimigos. Os inimigos que são, em primeira instância, os inimigos dele mesmo. E o fim da jornada é a habitação com o Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mesmo nos dias difíceis, Deus continua sendo bom. Se estamos vivos, é pela sua misericórdia. Nós temos um livrinho que o Miguel gosta muito. Esse livrinho conta a história de um casal que perdeu um filho, e o filho sempre perguntava para o pai a respeito da lua. A respeito dos formatos que a lua tinha, e o pai sempre respondia: a lua é sempre redonda. Ah, mas e quando ela está um pouco mais fechadinha? A lua é sempre redonda.
E quando ela tem um formato de banana, a lua é sempre redonda. No final, a grande lição do texto é: assim como a lua é sempre redonda, Deus é sempre bom. Em todas as circunstâncias. Deus é sempre bom. Quando as coisas estão indo de forma positiva, Deus é bom. Quando as coisas estão indo mais ou menos, Deus é bom. Quando as coisas vão de mal a pior, Deus é sempre bom. As circunstâncias não mudam quem Deus é. E a bondade desse Deus, ela nos segue. A misericórdia do Senhor também nos acompanha. Porque se aqui estamos, é pela misericórdia de Deus. É porque Ele olhou para nós e resolveu nos amar, mesmo pecadores, como nós. E essa é a história da redenção, a esperança final. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus habitando com o seu povo e o seu povo habitando com Deus. Aqui também tem um conceito teológico progressivo que nós encontramos em toda a Escritura. Deus sempre quis habitar com o seu povo. E Ele sempre quis que o seu povo habitasse com Ele. O jardim era um lugar de habitação. Mas nossos pais pecaram e foram expulsos. Depois Deus construiu um tabernáculo. E lá em Êxodo nós somos lembrados que o tabernáculo representava a habitação de Deus com o seu povo. Mas aquele tabernáculo era imperfeito. Então construiu-se um templo, agora fixo, bonito, glorioso. Mas aquele templo ainda era uma habitação imperfeita. O templo foi destruído na época do cativeiro babilônico. Depois foi restaurado no retorno, mas não tinha a mesma glória, porque aquele templo ainda era uma habitação imperfeita de Deus. Mas Deus sempre dizia que habitaria com o seu povo. O seu povo seria o povo de Deus e Deus seria o Deus daquele povo. Até que a sua promessa se cumpre. Também nesse Rei vitorioso, Jesus Cristo. Quando o Senhor anuncia o nascimento de Jesus, é dito que o nascimento de Cristo viria para se cumprir as Escrituras. E o que as Escrituras diziam? Que Deus habitaria com o seu povo. Por isso que o nome de Jesus também é Emanuel, que significa Deus conosco. E aí nós lemos o Evangelho de João, e ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele caminha um pouco mais e diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Cristo, Deus demonstra o ápice da sua habitação com o seu povo. Mas aí a história não termina. E esse Cristo que veio para ser a habitação de Deus com o seu povo, ele morre. Morre na cruz do Calvário. Só que ele nos fez uma promessa que não nos deixaria órfãos. Ele roga ao Pai e o Pai manda o Consolador. Nós somos a habitação de Deus no Espírito Santo. E esse é o ápice? Não. Porque a nossa expectativa é para o grande e glorioso dia, quando o tabernáculo de Deus estiver novamente com os homens. Quando será dito, vocês são o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa é a nossa esperança constante. E é por isso que nós podemos entender a bondade, a misericórdia do Senhor. Porque mesmo passando por todos os dias maus, a promessa está garantida. A esperança está lá. Nós vamos habitar com o Senhor
todos os dias da nossa vida. Ou como o salmista diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus é o verdadeiro pastor. Em Cristo, Ele cuida, Ele protege, Ele restaura e Ele conduz. Em Cristo nós podemos viver contentes, confiantes e em paz. Mesmo no vale, mesmo em meio às lutas, nós podemos confiar. Nós podemos nos alegrar, mesmo em meio às tristezas, aguardando o dia em que habitaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos ajude a confiar mais, a descansar mais e a viver à luz dessa grande esperança. O Senhor é o nosso pastor. De nada sentiremos falta, porque Ele é suficiente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ajude a confiar. Em resposta à mensagem, louvemos ao nosso Deus com o hino de número 151. O Bom Pastor.